Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma noite que nos reunimos aqui, na noite de intercessão, de oração, aonde buscamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa súplica, ouvir a nossa adoração. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em João capítulo 10 e quero ler do verso de número 1 ao verso de número 11. João capítulo 10, verso 1 ao verso de número 11, ao qual diz a palavra do Senhor assim: Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão deles, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando olhamos para esse texto de João capítulo 10, ele estava dizendo que as pessoas não tinham de maneira nenhuma que ouvir aquele que ensinasse, os caminhos de atalho, os caminhos que levasse por outro lado, a não ser pela porta que era o próprio Senhor Jesus. E essas pessoas não entendiam a parábola que Jesus fala, até o momento que ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das minhas ovelhas. E todos que vieram antes de mim não eram pastores, eram ladrões e assaltantes. E as minhas ovelhas não ouviram. Quando nós paramos para pensar nesse texto, nós precisamos pensar e meditar: será que temos ouvido mesmo a voz do Senhor? Temos estado atentos para não sermos confundidos por aqueles que só querem saltear a nossa vida, só querem roubar as coisas que estão dentro de nós? Será que nós temos ouvido a voz daquele que quer que nós sejamos salvos? Quer nos oferecer alimento? Ele diz que aquele que entrar pela porta, que é Jesus, vai encontrar pastagem. Essa fome que nós temos sentido, essa angústia pelas coisas do mundo em que nada nos satisfaz, com que nada mata, essa angústia, esse vazio que tem dentro de nós, será que isso não é por falta de olharmos para o verdadeiro Senhor e alimentarmos dele? Nessa noite nós vamos buscar orientação naquele que é o nosso bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas, aquele que é o Cristo que morreu por nós e lá na cruz levou todas as nossas doenças, todas as nossas dificuldades, todas as nossas lutas, todas as nossas maledicências para que pudéssemos ter uma vida. Esse Jesus é a porta. Aquele que não passar por ele não encontrará salvação na sua vida. Aquele que não ouvir a sua voz não encontrará descanso para a sua alma. Aquele que não o seguir não vai conseguir encontrar o caminho da verdade.
Que nessa noite nós que estamos aqui buscando no Senhor orientações para as nossas lutas, que possamos agora abrir os nossos ouvidos para que o Senhor fale conosco. Que nós possamos ser leves para deixar o Senhor nos levar pelo caminho que Ele tem de melhor para a nossa vida. E que nós possamos assim descansar, porque sabemos que esse Deus, Ele é capaz e foi capaz de dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos vencer nesse mundo. Que você possa curvar a sua cabeça, que você possa colocar a sua vida diante de Deus, que você possa pedir ao Senhor nessa noite: Pai, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, dá direção para a minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero passar pelo Senhor nessa noite, pois Tu és a porta. E eu quero, Senhor, encontrar o caminho que vai me levar para junto de Ti, para perto de Ti, para cada dia mais, ó Deus, desfrutar das Tuas promessas, dos Teus milagres, das Tuas maravilhas. Coloca o seu coração agora diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Pai, para podermos encontrar no Senhor, Pai. Pai amado, essa pastagem, esse alimento, Pai, aquilo que vai tirar de nós toda a nossa angústia, toda a nossa lágrima, toda a nossa insegurança, pois Tu és o maná que desceu do céu para suprir a nossa fome nesse mundo, saciar a nossa sede, dar descanso para a nossa alma, assim como está no Salmo de número 23. Então, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus nessa noite, através do louvor, através da palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar a nós direção, caminho, para que nós possamos, ó Deus, descansar com a vitória que o Senhor tem guardada para nós. Em nome de Jesus, amém. Que nós possamos agora ser ministrados pelo louvor e depois estaremos assim também com a intercessão em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal que está aqui na igreja. Boa noite, igrejas irmãs, IPI Dracena, IPI Bernardes. No Salmo de número 100, no versículo 2 diz: prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Então que nós possamos fazer que nem esse salmo, cantar ao Senhor, mas não só cantar, mas glorificar o nome dele e adorá-lo conforme as músicas aqui. Nessa música diz: poder para salvar. Jesus nos ajuda e nos fortalece em meio às nossas dores, em meio às nossas batalhas. Então que nós possamos entregar a Ele tudo que nós estivemos sentindo agora, em meio dos nossos cânticos, e que Ele possa lutar pra gente. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito.
que nesse momento, nessa próxima canção, nós possamos fazer dela a nossa oração e pedir para que Jesus nos leve, onde nós possamos ouvir a voz dele, claramente ouvir o que ele quer para nós, para que nós possamos obedecer e nos encher da presença dele. Então que você possa declarar e pedir para ele te levar para o esconderijo dele, onde ele possa falar ao teu coração, onde possamos ouvir a voz dele. Amém? Essa próxima canção, ela fala que não há outro Deus igual ao nosso Deus, não há outro Jesus igual ao nosso Salvador, que as maravilhas que Ele faz na nossa vida, Ele é nosso consolo, nosso abrigo, nossa força, nosso refúgio. Você possa então clamar a Ele, nessa próxima canção declarar todo o seu louvor a Ele, amém? As maravilhas
Essa próxima canção, ela fala que nós devemos nos rasgar por inteiro na presença do Senhor. Que nós possamos entrar nesse lugar secreto e nos rasgar na presença dEle e declarar que Ele é santo, santo, santo e merecedor de toda a glória. Amém? Mas vem novamente. Esse também é um momento que nós possamos estar trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. Que você faça isso com muito amor, com muito carinho no seu coração,
Você que nos assiste também pode estar procurando a comissão administrativa das igrejas, também o pastor, e trazer o seu dízimo e a sua oferta. Essa próxima música, ela fala para nós descansarmos nos braços do Senhor, que nos cobre com a mão dele, nos esconde debaixo das asas dele. E como o trovão e o mar, ele vem sobre as nossas vidas. Então que você descanse nele, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por esse louvor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor há de fazer. Senhor, abençoa nossas crianças, Pai, que elas possam crescer em meio a Ti, que elas possam saber cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Abençoa, Pai, a pregação, que toque nossos corações e em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor com todo o nosso coração. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso de número 21. Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 9 ao verso de número 21. A palavra de Deus nos diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera,
pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimento e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa noite para buscar no Senhor orientação para nossas vidas, para declararmos, Pai amado e querido, a nossa dependência no Senhor e mostrarmos, ó Pai amado e querido, o nosso coração perante a Ti. Por isso, Deus, nós queremos ser orientados. Usa, Pai amado e querido, a minha vida a falar com a Tua igreja. Tira, Senhor, tudo aquilo que é da minha vontade, tudo aquilo que é do meu coração. Ilumina a minha mente para poder falar com o Teu povo. Toca, Senhor, o coração de cada um aqui, para que eles possam, Pai amado e querido, entender o que o Senhor quer falar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bastante conhecido na Bíblia. O texto em que Noé é chamado por Deus para fazer, para poder montar, para poder criar ali a arca e levar com ele todos os animais, quando Deus, ele vê a corrupção daquela época que era muito grande e decide então destruir. Fala o Senhor nos textos anteriores de Gênesis, do verso de número 1 ao 7, que o Senhor chega a um momento de ver a corrupção tão grande naquele tempo, um povo mau, perverso, corrupto, egoísta, insensível, injusto, ao ponto de o Senhor dizer: eu me arrependi de ter criado o ser humano, eu vou acabar com ele. Em função dessa maldade do homem, Deus se arrepende de ter criado e limita a vida do homem aos 120 anos. E a gente diz assim: puxa, mas Deus deu 120 anos. Naquela época se falava em Matusalém, vivendo 900 e poucos anos. Outros homens que viviam 700, 800 anos, 500 anos, era como se fosse uma idade de adolescência. E Deus fala: agora vocês vão viver 120 anos. A corrupção havia se multiplicado, mas Deus olhou para a terra e descobriu que havia no meio daquela corrupção um homem justo, de coração puro, de coração íntegro. E Deus então começa a montar uma estratégia com Noé, a ponto de dizer: eu vou salvar a humanidade através da sua família. Sabe, Noé era um homem que despertou em Deus algo diferente.
Talvez nós temos vivido em um momento de tanta corrupção, de tanta coisa errada. Aonde você olha, tem um fazendo uma coisa que não é boa. Você olha para um outro lado, você encontra um mundo cheio de perversidade, ingratidão, que você não consegue mais achar gratidão. Você faz e você não vê gratidão. E por você não ver as pessoas ser grata a você, você começa também, por aquilo que você tem dentro do teu coração, que é gratidão e não recebe dos outros, você passa também a dar para as pessoas ingratidão. E o nosso coração vai se amoldando às coisas desse mundo e a gente esquece que a gente tem um Deus maravilhoso, um Deus fantástico, um Deus que nos ensina, um Deus que olhou para nós com graça, com misericórdia, um Deus que nos chamou para ser diferente, para ser separado, e a gente vai deixando o nosso coração ser transformado por essas coisas, e aquilo que nos causava indignação, aquilo que nos causava assombro, agora é parte da nossa vida. Aquilo que a gente jamais gostaria de ver alguém fazer, agora a gente também faz, e assim foi que começou a acontecer naquela época, a ponto do coração do homem não se achar mais nada que prestava. Sabe, se você tem se sentido muitas vezes indignado com essas situações, em ver tantas coisas erradas no mundo, fique feliz nessa noite. Porque aquilo que ainda causa indignação é que significa que o Espírito Santo ainda está dentro de nós, ainda está dando parâmetro e medida para nós de certo ou de errado, porque há muitas pessoas vivendo nesse mundo hoje sem mais distinguir o que é certo, o que é errado, e lançando na presença de Deus coisas malignas, sem mais causar nenhum tipo de situação. E o que fazer em meio a essa situação? O que fazer em meio a tanta corrupção? Foi o grande desafio para a vida de Noé. Noé recebe de Deus uma proposta louca. Você imagina que no meio de toda aquela perdição, de toda aquela história que não tem mais condição, eram as mulheres fazendo orgia, homem fazendo orgia, diz o capítulo do 1 ao 7, o verso do 1 ao 7, que o povo começou a fazer tantas coisas malignas que o coração de Deus se entristeceu. E Deus chega para Noé e fala: se você quer ser salvo, eu quero te fazer uma proposta. Você vai construir uma arca, e essa arca ela vai ter que ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura. Você vai fazer mais ela com 13 metros de altura. Você olha para isso e fala assim: está doido? Está doido? As propostas de Deus, muitas vezes, para a gente salvar a nossa casa, para a gente salvar a nossa família, ela é uma loucura para o nosso coração, não é? Eu estou achando justiça no seu coração, eu estou vendo que você é um homem justo, íntegro, eu quero salvar, mas você precisa construir isso. Eu fico pensando que se eu fosse Noé, eu ia falar: não é Deus que está falando comigo, não. Não é Deus que está falando comigo. Como que eu vou fazer um negócio, um barco de 125 metros de comprimento, eu vou fazer um negócio de 22 metros de largura, 13 de altura, aonde eu vou serrar tanta madeira, aonde eu vou fazer? Nós não estamos falando de um tempo de carpintaria, que você tinha energia, que você ligava um motorzinho, ia produzir uma tábua bacaninha. Nós estamos falando de trabalho duro, de alguém que ia ter que cortar uma árvore com esse tronco e montando um ao outro, uma proposta louca. Deus estava dando uma visão para Noé, totalmente diferente que aquilo que as pessoas que não tinham uma palavra pudessem compreender, que é fé. No mundo que nós estamos vivendo, sem ter fé em Deus, para ouvir a palavra de Deus, para entender que essa palavra de Deus salva, ela vai ser muita loucura. Quantos de nós estamos vivendo fora do padrão do que o mundo pede?
Quantos de nós estamos olhando e dizendo assim, nós precisamos mudar a nossa igreja, nós precisamos mudar a nossa família, porque isso já está totalmente fora do padrão. Deus é uma loucura. Deus, quando faz uma proposta de salvação para a gente, Deus, Ele nos desafia a fazer aquilo que todo mundo vai chamar a gente de alienado, que vai chamar a gente de louco, que vai chamar a gente de doido, mas cada um que vai cortar a sua madeira, cada um que vai fazer a sua tábua, cada um que vai prestar atenção, você vê que Deus teve o capricho de dizer o comprimento, a altura, a largura, cada coisa que você está fazendo, Deus colocou dentro do seu coração, acreditando que era para a tua salvação. É o teu sacrifício, é a tua história com Deus. O que os outros acreditam, os que os outros não acreditam, não se importa. Sabe, Deus um dia colocou uma palavra dentro do seu coração, te desafiou para um projeto. Deus está te dando para você algo que esse projeto é para salvar a tua casa, a tua família. E quantas vezes, por ser algo fora da nossa compreensão, algo fora da nossa caixinha, da nossa cabeça, a gente abandona falando assim, não dá certo isso não. Sabe, nós precisamos começar a olhar que palavra de Deus não se discute, palavra de Deus se vive, palavra de Deus não se ouve, palavra de Deus se executa, palavra de Deus muito ouvida e pouco executada pode produzir aquilo que produziu no coração de Eli, a ponto de o cara ensinar Samuel o que era ser um profeta, e no dia do chamado de Samuel, quando Deus diz, cadê o meu servo? Ele não sabia quem era que estava falando. Ele diz para Samuel, só responda, porque se for Deus vai dizer, o teu servo te ouve. Quantos de nós perdemos e paramos de ouvir a voz de Deus porque começamos a querer que Deus se encaixe na nossa cabeça, que as coisas dos milagres de Deus, da salvação de Deus, tem que ser conforme ao nosso raciocínio? Não, Deus estava dando um projeto de uma arca para Noé, que era desafiadora, que era uma loucura para aquele tempo, que era uma doideira no meio de um mundo sem compromisso. Todas as pessoas viam Noé fabricando aquela arca e achavam que ele tinha ficado louco, pois era um tempo que nem chovia. E aí você fala que está construindo um negócio porque a terra vai se acabar em água. Quantos de nós, quando falamos que Jesus veio para dar vida eterna, que Jesus quer salvar as casas, porque vai existir um dia que vai ser só céu e inferno, e as pessoas dizem, estão loucos? Isso não existe. Essa mesma loucura viveu Noé quando estava naquele tempo, e a gente está vivendo esse meio louco de satisfação da carne. Naquele tempo as pessoas queriam somente satisfazer os seus próprios desejos. Até os templos do Senhor, até os sacrifícios levados ao Senhor, tinha que satisfazer as pessoas. E naquele momento Deus dá uma visão que diz assim, ó, é para salvação. E a gente hoje vai dizer essas mesmas coisas, gente, cuidado. Os sinais da volta de Jesus estão aí, as pessoas dizem, que volta, cara? Estão discutindo se ainda ele veio. Será que Jesus existiu? O diabo, ele é especialista em tirar o foco da gente, de olharmos para o alvo que é Cristo, para colocar os nossos olhos no dinheiro, colocar os nossos olhos na ambição desse mundo, para que a gente possa ficar parado nesse mundo. Sabe, um dia um cara rico perguntou para o Senhor, Deus, será que eu não tenho que construir um celeiro grande para guardar bastante alimento, para poder guardar bastante coisa lá dentro, para poder fazer um estoque genial? O Senhor diz, não gaste o que você tem com nada das coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, elas são passageiras, elas dão ferrugem, elas vão ficar aqui, e se você quer ir para o céu, você faça as coisas que vão te dar tesouro no céu. E a gente está tão tirado o nosso alvo, o nosso objetivo, que a gente está deixando e jogando fora os planos de Deus. Noé recebe um projeto do Senhor para construir uma arca num tempo que não chovia, num dia que não chovia, e ele dizendo, vai chover, e o mundo vai acabar, e os outros olham e dizem, é louco.
Nós cristãos que estamos dizendo a volta de Jesus está aí, as pessoas estão dizendo, ó os habitolados, ó os doidos. E o diabo está tirado esse foco da visão das pessoas, e as pessoas estão preocupadas com as coisas. Lembra Deus exortando a igreja, dizendo das noivas com as lamparinas, que aqui faltasse o azeite para na hora que precisasse ser acesa, se não encontrasse ia ficar para trás. Nós temos uma Bíblia que nos alerta, que nos dá como essa arca, como viver, como que nós devemos produzir, qual é a receita. Basta agora praticar e construir o caminho da salvação, porque Deus quer salvar a nossa casa. Noé fez exatamente como o modelo que lhe havia dado pelo Senhor. Ele não ficou criando planos, estratégia, ele não ficou fantasiando. Sabe, nós cristãos precisamos parar de querer fantasiar, de querer achar que as coisas vão ser de maneira fantástica. Não, elas vão ser loucura para o mundo. Sabe, Deus queria que Noé obedecesse exatamente como ele havia proposto. Sabe, não que ele precisasse para salvar a humanidade daquela arca daquele jeito. Mas Deus, quando dá uma palavra para o Cleito, para a Lohane, para a Meire, para a Milena, para o Sérgio, que ele dá para a Mirella, ele quer saber só de uma coisa: você obedece? Porque só aquele que é o pai, aquele que é filho, quer dizer, ouve a voz do bom pastor, aquele que a gente ouviu e leu aqui, João capítulo 10, do verso de número 1 ao 14, dizendo que aquele que ouve a minha voz, aquele que discernir, não vai ser levado como ovelha para o matadouro. Sabe, Deus estava esperando com que Noé obedecesse exatamente como ele era proposto, e a salvação da sua família dependia da obediência total do plano de Deus. Sabe, a salvação da minha casa, a salvação da casa do Cleito, a salvação da casa do Sérgio depende da obediência total do plano que Deus tem para cada família. E nós precisamos ver se as nossas famílias, se nós estamos obedecendo ou se estamos com os nossos olhos focados nas coisas desse mundo, nos tesouros que o mundo dá, nas coisas que podem acontecer e você não sabe o dia de amanhã. Talvez a volta de Jesus ainda demore mais 200 anos, 300 anos, 400 anos, mas para você seja amanhã o tocar da trombetinha. Pipipi, pipipi, vem aqui, não é esse pipipi a trombeta, tá? É que eu não sei, não tenho voz para gritar igual uma trombeta. Mas ela vai ser assustador para o seu coração se você não tiver obedecido. Se você não tiver feito o plano que Deus fez para a tua casa. Se você não tiver colocado em prática aquilo que Deus mandou você construir para salvar você e a sua família. Será que o filho de Noé merecia ser salvo? Vocês lembram do que Cã fez com ele quando ele bebeu? Quando ele ficou bêbado andando de um lado para o outro, Cã falou: vem ver, meu pai está nu! Expôs a vergonha do pai. Mas na hora de salvar, Deus lembrou e falou assim: eu não vou deixar Cã para trás. Vou colocar Cã para dentro. Sabe, Deus tem um propósito para levar a nossa família. Deus quer que você obedeça a sua palavra. Deus quer que você obedeça os seus planos. Deus planejou em Cristo Jesus algo que nós não poderíamos construir. Eu não posso construir minha salvação. O Cleito não pode construir a sua salvação, mas Cristo planejou e disse que aquele que cresce nele, aquele que obedecesse a sua palavra, aquele que ouvisse a sua voz, ele seria o bom pastor que levaria para a vida eterna. E nós estamos com a vida tão jogada para lá, tão jogada para cá. Será que isso é verdade? Será que isso na Bíblia é bom? Ai, mas meus amigos não aceitam isso que está na Bíblia. Seu amigo não vai te levar para o céu. Seus parentes não vão te levar para a eternidade. Nem seu pai, nem sua mãe pode te levar para a eternidade. A obediência ao Senhor é que pode te levar para a eternidade. Sabe, Noé entra com a sua família na arca, com um casal de cada animal. Provisão de Deus para o homem. Para que Deus precisava mandar levar os bichos? Era para que lá na frente, quando desse a sequência à humanidade, Noé e toda a sua família
não vivesse do contar a historinha do dinossauro. Você sabia que o dinossauro existiu? Você sabia que não sei o quê, mas não existe aqui não. Está tudo que eu criei, está aqui. Está tudo aqui. Sabe, não estou dizendo que o dinossauro não existiu, mas tudo que Deus criou ficou evidente para mim e para você ver. Sabe, aquilo que Deus tinha para que eles pudessem alimentar a sua fé estava ali. E aquilo que todo mundo disse que era loucura, aconteceu como Deus havia dito. O dilúvio surgiu. As pessoas acabaram morrendo afogadas pelos seus prazeres. As pessoas acabaram ficando longe daquilo que Deus tinha preparado, porque estava olhando somente para a tua vida. Sabe, hoje é dia de eu e você pensarmos o que é que Deus tem dado para nós vivermos como família. Muito bom olhar para esse texto de ver que Deus não criou uma arca para levar só Noé. Não criou uma arca para levar só a sua esposa. Não criou uma arca para levar somente um dos seus filhos. Deus criou uma arca para levar a família. Deus tem um projeto e esse projeto é família. Deus tem um projeto e esse projeto é família, e nós precisamos enfrentar tudo e todos para poder levar dentro da nossa arca a nossa família. Qual tem sido o sacrifício que nós temos produzido no dia a dia para salvar a nossa casa, para salvarmos a nossa família? E a promessa de Deus, ela se abrange quando Deus diz para Noé: você ainda vai levar as esposas dos seus filhos. Que era para que nenhum deles perdesse as suas famílias. Deus é apaixonado por família. Sabe, o mundo tem nos chamado de alienado, maluco por causa das coisas de Deus. Construir o plano da salvação é loucura para o mundo de Deus, para o povo da rua, para o mundo nos dias de hoje. Mas vai ser a loucura dos alienados em Cristo é que vai levar eles a viver a eternidade. Porque o mundo está alienado em outros planos. E nós estamos alienados ao plano de Deus. A arca parecia loucura porque naquele momento nem água estava correndo, não estava tudo seco. Mas Deus estava querendo que aquele homem acreditasse na sua palavra. E Noé obedeceu. Deus está querendo que nós façamos uma arca nesses dias, nos padrões de Deus, para proteger a minha e a sua casa. Deus está querendo que a gente produza salvação para nós e para toda a nossa família. Deus tem nos chamado e nos desafiado todos os dias para vivermos as coisas de Deus. Olha qual tem sido a prioridade das pessoas. Sabe, a prioridade, nós estamos hoje aqui na terça-feira de intercessão. Para as pessoas virem interceder pelas suas famílias. Para as pessoas interceder por aqueles que estão doentes. Sabe quantas pessoas hoje estão preocupadas em vir orar ou de sair da sua casa? Não, culto é domingo. Aquilo que eu nunca pensei que eu ia viver de uma igreja domingueira, que todo mundo se prepara só para 1h30 de domingo para viver Deus num único momento, numa única história de domingo. Cuidado, se Jesus vir na terça, não aparece ninguém, não leva ninguém. Se Jesus vir na quinta, talvez ele ainda vai pegar alguém em alguns estudos bíblicos. Se ele vir na sexta para o sábado, vai pegar no tique-tique lá nas batucadas. Cuidado para não ficar para trás. Sabe, o plano que Deus te deu, talvez é loucura para a sua cabeça, não tem dia, não tem hora, não tem momento para nós olharmos para Deus. Ontem, na sala de oração, o povo começou a falar do Shema, a oração do povo de Israel, e aquelas pessoas oravam de manhã, que era para os filhos poder ser inculcado durante o dia, nas coisas, e à noite, para que a mente fosse dormir com as coisas de Deus, e a gente levanta e dorme sem nem lembrar que Deus existe. E a gente diz, não, essas coisas é religiosidade. Nós vivemos num tempo que tudo aquilo que nos faz ter comprometimento, a gente diz que é religiosidade. Ah, não, compromisso é religião. Ter que vir no culto, isso é religiosidade. Ah, ter que vir numa oração, isso é religiosidade. Viver com Cristo é andar na liberdade. Não, viver com Cristo
é andar com Ele por amor. Por não ter que ter uma lei para dizer para você que quem não tivesse... Lembra, Cleito, quando a gente era mais novo? Quem não viesse na escola dominical não cantava no culto domingo. Quem não participasse da escola dominical não podia fazer parte dos ministérios da igreja. E as pessoas viviam porque tinham uma lei. Hoje que diz, você não tem uma lei, mas se você não aprender, você vai sofrer com a doutrina do mundo. E o povo está nem aí. Ah, mas se você não tiver com compromisso com Jesus, você vai para o inferno. Eu não estou nem aí, porque eu aprendi a andar mandado. Eu esqueci de andar no amor. Mas eu quero que os outros me amem, tá, Cleito? Eu quero que os outros me amem. Então eu não estou amando os outros, porque poucas pessoas me amam. Então eu não dou amor para os outros, sabe por quê? Porque eu não tenho para oferecer. Está no momento da gente olhar e começar a olhar e começar a buscar. Hoje a igreja é a grande arca da salvação de muitas famílias. Hoje a pregação do evangelho é a grande arca para a salvação de muitas pessoas perdidas. Hoje o evangelho, a Bíblia, ao qual muitas pessoas estão dizendo que nós estamos sofrendo um período de bibliolatria. Porque estão dizendo que quem segue a Bíblia está tendo ela como idolatria, porque Jesus não está manifestado nela, e estão tirando o foco. E as pessoas estão aí se defendendo. Vai pelo vento, por quê? Não estuda. Não busca. Então se um falou aqui no youtuber dali, o outro jogou um negocinho que eu me arrepiei, porque o negócio hoje é sentir. Nem tudo que você sente é bom, hein? Então as coisas que eu sinto que eu não quero sentir. Quem está morrendo de infarto sente dor no peito. Quem está nascendo sente a dor do parto. Não pede só muito para sentir, não. Talvez a dor seja o teu grande sentimento para você ter que acordar. Sabe, nós precisamos olhar que a fidelidade de Deus é para com os que o buscam, para os que são retos diante de Deus. Precisamos viver uma igreja diferente, uma igreja que para de ser domingueira, uma igreja que para de ser uma igreja que tem que ter uma lei. Não, eu estou aqui nessa terça-feira de intercessão, porque eu amo a Jesus, eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu quero alimentar minha família com a igreja. Ah, não, eu quero uma igreja que tenha tudo para mim deixar meus filhos. Para mim poder colocar os meus filhos para ser alimentado. Vem aqui, a gente tem Bíblia. Sabe o que a gente tem aqui no Vale do Sol? Bíblia. E a gente agora vai começar a desafiar um monte de gente. Já conversamos eu, o Cleito, o Lohane, para começar a fazer coisas para adolescentes, começar a fazer coisas para jovens. Ah, mas já tem um monte de igreja pronta, pode ir lá. Mas quem quiser construir uma arca para salvar os adolescentes dessa igreja, nós vamos começar a construir. Quem quiser construir uma arca para salvar a família, os ministérios de casais daqui estão tentando fazer. Mas a gente não está achando mão para empurrar o serrote. E os outros ainda dizem assim, ah, para rapaz, para ajudar ninguém tem. Mas para chamar a gente de louco, de bobo, para dizer que está no horário errado. Não, quem está na história errada é você. Sabe, busque. A igreja está sendo chamada, está clamando, construindo a arca, fechando as brechas para que no dia do Senhor você possa ser salvo, você e a tua casa. Como aconteceu com aquele carcereiro, quando libertou Paulo e Silas daquela prisão, e ele queria se suicidar, ali ele ouviu o evangelho, e o evangelho foi dito, vá, porque será salvo tu e a tua casa. Sabe, eu preciso entender que os planos vai ser loucura para o mundo. A obediência a Deus é a perseverança, é a proteção que temos para nós e para a nossa família, mesmo que isso pareça loucura, mesmo que isso pareça uma coisa doida para os homens que perecem. Mas eu preciso escolher o que eu tenho vivido. Nós estamos vivendo o mês da família. Nós temos pregado e falado sobre família. E eu fico indignado de ver o tanto de gente que está preocupado com a sua família. Preocupado com a sua casa. Não deixe a lamparina ficar vazia do óleo. Vocês sabem que o óleo é o símbolo da presença do Espírito Santo. A noiva não pode ficar sem o azeite. A noiva não pode dormir, ela precisa estar vigiando.
Pare com as coisas do mundo, pare de ocupar sua vida com as coisas do mundo. As pessoas estão preocupadas ainda falando de Covid dentro da igreja. Eu estava olhando no sábado o show do Bruno e Marrone, não tem nada contra. Você pode ir fazer o que você quiser com a sua vida. Mas não tinha um com máscara. E aquilo estava lotado de gente, trepado um no calcanhar do outro. Por quê? Por quê? Nós estamos vendo hoje um mundo dando prazer, dando valor nos prazeres das coisas daqui. Eu posso me divertir? Posso. Eu posso fazer um monte de coisa? Posso. Eu posso ir lá? Lógico que você pode. Mas você deve cuidar da área espiritual da sua casa. Você deve estar ligado nas coisas espirituais da sua família, porque aí não tem problema. Aí quem vai direcionar a sua vida, quem vai dar o caminho que você vai seguir, chama Espírito Santo de Deus. Eu jamais vou ter a pretensão e vou me achar capacitado para dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Mas o Espírito Santo, aquele que é a promessa de Jesus para mim e para a tua vida, ele é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. O vazio do Espírito Santo não consegue ouvir a voz dele, mas o cheio consegue andar tranquilamente, porque ele orienta pelo caminho. Que nessa noite você possa ter entendido o que o Senhor quer falar com você. Que nessa noite você possa interceder pela sua casa, pela sua família. Que você possa entender que ainda é possível viver uma vida com Cristo diante de tantas loucuras no dia de hoje. Deus talvez esteja te dando uma visão nesse momento. Talvez Deus esteja te desafiando nesse momento. Talvez Deus esteja te dando um projeto nessa noite. Talvez tudo o que você está pensando, você fala, como que eu vou executar isso? É loucura. Mas é esse o plano que Deus tem para salvar você e a tua casa. Coloque a tua família, coloque a tua vida, coloque os teus planos, os teus sonhos na presença de Deus. Coloque a sua história diante do Senhor. E faça igual Noé, que fez exatamente como o Senhor havia pedido, o modelo que o Senhor havia dado. Ele não colocou nada mais nem nada menos. Somente fez aquilo que o Senhor pediu. Que sejamos atentos em obedecer às coisas de Deus. Curva a tua cabeça. Eu quero orar com você. Eu quero clamar ao Senhor pela tua família. Eu quero pedir ao Senhor pela família de todos aqueles que estão nos vendo, as famílias que estão precisando de um cuidado especial do Senhor, famílias que estão precisando da mão de Deus sobre a sua vida, que você possa colocar a tua família agora aos pés da tua cruz. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui nessa noite de intercessão, Pai, para podermos, ó Pai amado e querido, clamarmos ao Senhor por saúde. Saúde, Pai amado e querido, nas nossas famílias. Pai amado, muitas vezes quando falamos de saúde, pensamos só nos nossos órgãos, só, Pai amado e querido, no nosso corpo, e esquecemos que a saúde precisa estar boa na nossa casa, na nossa família, a saúde do nosso trabalho, a saúde de tantas coisas, mas hoje em especial, Pai, nós queremos pedir pela saúde da nossa casa. Quantas, Pai, quantas famílias estão doentes? Quantas famílias, ó Pai, estão passando por tantas dores de cabeça, por tantos problemas, ó Pai, por tantas desconstrução nos seus organismos, gerando mal-estar, gerando sequelas, doenças que são terríveis, muitas, ó Deus, que se não for buscada no Senhor, nem cura existe mais, já nem há mais diagnóstico para essas famílias.
Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja passando em revista a saúde da nossa casa, a saúde da nossa família, que é o corpo, a unidade do marido e da mulher e os frutos que são seus filhos, que o Senhor esteja passando por esse corpo, Pai, o corpo da família, e que o Senhor esteja curando todas as mazelas, curando todas as enfermidades, levando todo o mal de sobre esse corpo, curando, Pai, dando saúde material, na convivência, Pai, nos relacionamentos, na comunicação, no dia a dia, Pai, que essas famílias agora recebam o Teu milagre em nome de Jesus. As que estão, Pai, doentes espiritualmente, famílias cegas, famílias que estão sendo levadas, ó Pai amado e querido, para o abatedouro, famílias que estão sendo tiradas do Teu caminho, famílias que estão sendo levadas, Pai amado e querido, a viver fora dos planos que o Senhor te deu. Eu te peço, Pai, entra com a tua mão de poder e tira toda cegueira, tira toda ação de Satanás e seus demônios, todo espírito que tem tentado destruir essa família, seja agora amarrado, encorrentado e lançado fora em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, esteja passando, dando ordem agora aos teus querubins, aos teus serafins, aos teus anjos de guerra, a passarem em revista em cada lar, em cada família, em cada lugar agora. Pai, expulsa tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é de macumbaria, feitiçaria, magia contra esses lares, seja lançado por terra agora em nome de Jesus. E que haja uma palavra do Senhor para que possa ser restaurado cada lar, cada casa, cada família, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos da Tua palavra, assim como o Senhor deu uma palavra para Noé, o Senhor deu um plano, nós precisamos ouvir a Tua voz novamente, ouvir os planos do Senhor. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, ó Pai, tira tudo aquilo que tem impedido os nossos corações de ouvir a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos dá na nossa mente força, ânimo, resistência para obedecer a Tua palavra, para obedecer o projeto do Senhor, para colocarmos em prática o projeto do Senhor, para que eu e a minha casa possamos ser salvos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tira toda ação de Satanás, que tem tentado saquear as famílias, tem tentado saquear a nossa casa, tem tentado destruir o nosso lar. Olha para cada família, Pai. Olha para cada família, representada agora aqui na igreja, representada, Pai amado, nos assistindo. Olha para cada lar. Tenha misericórdia, Pai. Que possamos aprender a andar e viver como filhos, pelo amor, pela graça, pela misericórdia. Tira de nós esse espírito de escravidão, que só sabe andar pela lei, só sabe andar por mandamentos, Pai amado e querido, por dor. Nos ensina a andar por amor, nos ensina a viver os Teus milagres. Olha, Pai, para a vida dos nossos irmãos da igreja que estão precisando do Senhor, das Tuas providências, assim como o Senhor proveu a necessidade, a comida daqueles dias de dentro da arca. O Senhor não deixou faltar nada àquela família. Não deixa faltar nada para essas famílias, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Tu és o nosso luzeiro, Tu és o nosso farol em meio às tempestades. Tu és o nosso barco, a nossa arca, por isso nós precisamos de Ti. Sê conosco e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, que Deus possa ter trazido um ânimo aí para o seu coração e que você possa ter se sentido desafiado pelo Senhor. Amanhã nós teremos o estudo bíblico presencial em Presidente Bernardes. Na quinta-feira, o estudo bíblico presencial em Dracena. Domingo às 10 horas da manhã nós teremos o nosso culto online
e presencial na cidade de Presidente Bernardes, onde eu vou estar ministrando. No domingo, às 19h30, nós teremos o culto aqui no Vale do Sol, presencial e online, também comigo ministrando, e em Dracena também, na nossa IPI de lá de Dracena. Então, você está recebendo um convite. Venha para dentro da nossa arca. Venha participar desse plano de salvação para as famílias que Deus tem dado no nosso coração. Venha nos visitar, venha fazer parte desse plano, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor, vamos receber o privilégio de sermos abençoados pelo Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Obrigado porque Tu és fiel com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida. Obrigado porque podemos deitar e descansar, porque é o Deus que vai adiante de nós. Tu és o Senhor que tem enxergado além daquilo que nós sabemos e tem nos dado plano para vencermos tanto na vida familiar, na vida financeira, na saúde. Tu és o Deus que vai adiante. Obrigado porque nós podemos dormir essa noite, sabendo que nós temos um Deus que trabalha por nós. Um Deus que nos auxilia. Então nos leva agora em segurança, nos dá a Tua paz, o Teu amor e o Teu carinho para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até no domingo, em nome de Jesus.